Show de bola, querido amigo, irmão, parceiro Janguier, e aqui os meus parceiros, a Elô, também tive a oportunidade de fazer um curso com ela, o Processo Hoffman, adotei ela como minha mentora. E quem é que indicou para você? Foi você, né? Você não indicou, você deu aquela imposição, vai lá e faça, né? Eu impus. É mais ou menos assim. Eu vou compartilhar Bacana. até o Vasco aqui também, a gente não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas em breve, se Deus quiser, vamos aqui tocar aqui 30 minutos para quem gosta de falar, né? É um sacrifício. Vamos aqui tentar. Deixa eu só baixar a tela aqui. Eu estou com dificuldade aqui de mexer no Zoom. Bom, vamos lá. Tá compartilhando aí, pessoal? Tá aqui na tela. Tá, então vamos lá. Deixa eu só deixar aqui. Vamos lá. Bom, o que eu gosto de falar sobre o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, que é um projeto que eu escrevi em coautoria com o Luiz Paulo Lupa, foi considerado por décadas um dos maiores players em vendas do país. Ele lançou aquele best-seller que chama O Vendedor Pitbull, que vendeu mais de 1.200.000 cópias em mais de 20 países. É um amigo de mais de 12 anos e a gente entendeu que a gente tinha algo em comum para compartilhar o outro lado do sucesso, né? O lado que algumas pessoas mostram, mas nós queríamos dar mais intensidade. Qual que é esse outro lado, né? Então, eu gosto aqui primeiro de dar o início desse tema falando que quando a gente muda o nosso pensamento, a gente já começa a mudar o nosso mundo. Mas quando a gente muda as nossas ações, de fato, nós mudamos o nosso destino. Foi assim que aconteceu comigo, vim de uma família muito pobre, né? E aí construí o que construí com muita ação, com muita mão na braça, enfim, metendo a mão na massa e apanhando e errando o tempo todo até construir aí a minha filosofia de sucesso. E eu falo que não sou dono da verdade, cada um criou a sua filosofia, cada um criou a sua receita, e eu quero aqui compartilhar o que eu fiz para chegar onde eu cheguei. O Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, ele tem uma metáfora muito interessante, que é a metáfora da caixa preta do avião, né? Se a gente entender que a caixa preta é o item mais valioso, mais procurado quando acontece um acidente, e a procura é para identificar o erro, não para identificar o culpado. Então, qual que é o erro? O que gerou aquela causa? O que gerou aquele problema? Justamente para corrigir nos voos seguintes, para que não aconteça novamente o mesmo erro no próximo voo e por aí vai. E aí a gente entende que é a teoria do feedback, a teoria da devolutiva, né? Se a gente não percebe onde nós erramos e qual o item que eu tenho que melhorar para não continuar errando e não continuar persistindo no mesmo erro, eu vou ficar dando murro em ponta de faca. Eu quebrei 6 vezes, eu entendi que, na época, eu estava incompetente em alguma área, né? E quando você fala incompetente, é uma palavra muito forte, né? Então, vamos falar falta de competência, né? Eu não tinha o comportamento adequado e eu não tinha aquele atributos de características que, naquele momento, me fazia necessário para poder, se fazia necessário para poder empreender com sucesso. Baseado nisso, eu entendi que eu poderia, em cada erro, em cada tombo, aprender e levar isso para o empreendimento futuro. E, graças a Deus, foi minha última quebra. De lá para cá já se passaram anos e anos, e aí só acumulando aí, graças a Deus, é o sucesso. Então, a gente já falou. Eu gosto muito de mostrar aqui que nós temos 2 notícias, né? E normalmente as pessoas só querem ouvir a parte boa, né? Aquela teoria do beleza. Então, qual que é a parte positiva da história? Mas eu gosto de mostrar a parte ruim também, mas no aspecto de como que podemos nos preparar, como que podemos criar uma mentalidade para superar dores, para superar tempestades, para superar crises, né? Eu falo que eu só passei por 2 crises externas, que foi a de 2008 e agora essa do corona, mas eu passei por mais mais de 10 crises internas, né? É a crise emocional, por isso que eu também fiz o processo Hoffman, é a crise
de conflitos internos que a gente passa o tempo todo, né? Sempre com novas aspirações, e isso faz com que a gente mude o tempo todo de comportamento. E falando dessas duas notícias, eu gosto de falar primeiro a notícia ruim, né? Que não existe bala de prata, não existe fórmula mágica, e quem busca aquele bilhete premiado, né? Pegar fila numa lotérica e jogar, tem gente que joga, né? Inclusive dentro da minha família, eu tenho gente que joga há 30 anos, né? E ainda fica procurando aquele bilhete premiado. Eu entendi que eu poderia conseguir esse bilhete premiado, mas fazendo o que precisava ser feito, trabalhando, sendo persistente, sendo resiliente, superando esses obstáculos. Então, esse foi a minha busca por encontrar um bilhete premiado, né? E aí, todo mundo quer ter sucesso, mas poucos estão dispostos a pagar o preço, que é pagar o preço do sacrifício, da renúncia. Eu lembro que, com 19 anos de idade, quando eu fui para o Japão, eu chorava quase todos os dias, né? Minha mãe era minha mãe e meu pai, porque eu fui conhecer meu pai com 18 anos. Eu tinha um filho que acabara de completar 1 ano, e para mim foi muito doloroso aquele processo. Mas a gente vivia numa pobreza muito grande, que para mim foi a única alternativa, talvez a única daquela época, né, pela minha maturidade da época, que me deu uma luz e falar, olha, eu posso construir um futuro melhor. Então, naquele momento, eu já, aliás, até muito pouco antes, mas é uma história longa e vou pular, eu já entendia que eu tinha que pagar um preço, mas eu entendia que aquilo era consciente. Então, eu superava com muito mais facilidade. Eu sempre falo que dor e sofrimento são coisas diferentes, né? Por exemplo, se a pessoa chega no domingo à noite e fala, puta que pariu, amanhã eu vou ter que trabalhar, ela está sofrendo com aquele trabalho, né? Eu vejo um monte de gente postando sextou, mas eu não vejo ninguém postando segundou, terçou, quartou. As pessoas comemoram o final de semana acreditando que a segunda, terça, quarta, quinta é uma merda para elas, né? Infelizmente, né? Não estou generalizando, mas algumas pessoas compactuam desse princípio de não estar curtindo a jornada e logo, eu acredito, que não consiga resultados extraordinários, né? E a segunda parte, que é a parte positiva, que é possível sim chegar vitorioso ao destino. Veja bem, uma pessoa que tinha todos os indicadores para não vencer na vida, nasceu numa cidade de 13 mil habitantes, não teve uma faculdade, começou a trabalhar com 9 anos de idade com falta de recurso, enfim, foi criado só com a mãe também ficava ausente porque trabalhava na roça, saía de manhã e voltava à noite. Então, eu tinha alguns indicadores que não era favorável, né, a minha jornada de querer criar, de ser uma pessoa bem-sucedida. Mas eu cresci ouvindo até algumas besteiras dentro de casa, que, olha, aceita, você, enfim, nós já somos desse jeito, então vamos ficar assim. E eu fui uma criança até que um pouco rebelde, né? Eu falei, não, né? As histórias não precisam se repetir, né? E aí eu entendi, comecei a trabalhar com 9 anos de idade como entregador de leite, aos 12 anos virei vendedor de coxinha, depois eu abri meu primeiro negócio aos 17 anos e não parei mais de empreender. E quando eu falo estar disposto a pagar o preço, eu sempre entendo que são eventos, né? Esse estar disposto a pagar o preço. Muitas pessoas questionam, pô, Edgar, você trabalha 12 horas por dia. E aí, se a gente entender na linha do tempo, tem pessoas que trabalham 8 horas por dia, mas estão trabalhando até os 70 anos, não por paixão e por necessidade. Inclusive, foi levantada uma pesquisa que mais de 60% da população precisaria continuar trabalhando após os 60 anos para complemento de renda ou para uma renda principal. Então, trabalhar pouco ou trabalhar muito não está associado ao resultado. O que está associado ao resultado é um conjunto de fatores. Como não está associado, trabalhar muito à infelicidade. Parece que existe alguns jargões aí, né, no mundo, que
quem ganha muito dinheiro não é feliz, ou que o dinheiro é sujo, ou que trabalha ganha pão. Então, são crenças e alguns paradigmas que eu fui eliminando, né? Eu fui ressignificando ao longo da minha vida. E olha que eu nem sabia o que era ressignificação. Fazia inconscientemente, depois que eu fui estudar PNL, eu fui estudar coach, fui estudar em neurociência, fui estudar outras ferramentas, que eu fui entendendo o significado dessas palavras, né? E o caminho é cheio de obstáculo, que está tudo bem, é cheio de desafios, cheio de pedras. O que é importante entender é justamente essa fase, que nem sempre vai ser um dia feliz, nem sempre nós vamos ganhar o tempo todo, nem sempre vai ser um mar de rosas. Vai ter dias felizes e dias tristes, prazerosos e dolorosos, né? Dias de muitos resultados e outros não. E que está tudo bem quando a gente entende que a vida ela não é aquela linha reta, nem uma linha crescente, nem uma linha decrescente. Então, ou seja, é que nem um gráfico de um batimento de um coração. Está batendo baixo, está batendo alto, e na nossa vida é cheio de altos e baixos, né? E aí, o que mudou a minha vida foi decisões. E eu gosto muito dessa frase, que inclusive está no meu livro, que decisões têm consequências, indecisões também, né? Então, ficar em cima do muro, ficar na zona de conforto, pode ser tão ruim como decidir, ou não. Eu sempre gostei de uma teoria que era melhor pecar pelo excesso do que pela falta. E é melhor tentar, errar e ganhar uma experiência do que não tentar e não descobrir o que poderia ter acontecido, né? Então, o fato de não realizar, e tem uma máxima no empreendedorismo que já é muito batida, mas é uma verdade máxima, que fala que feito é melhor do que perfeito, mas eu falo que feito é melhor do que não feito. E o procrastinador não é só aquele que não começa. O procrastinador é aquele que começa e não termina. Porque tem muita gente que não começa, é um procrastinador, e tem gente que começa e não termina, né? É cheio de começativa e pouco acabativa. Então, eu aprendi a começar e ir até o final, mesmo enfrentando as dores, sacrifícios, mesmo errando, né? Eu sempre falo que os grandes resultados acontecem fora da zona de conforto, né? Principalmente aqueles resultados extraordinários. E aí sempre é tempo de recomeçar. Eu recomecei várias vezes. Eu quebrei 6 vezes a minha última quebra, fiquei com uma dívida de 4 milhões. Naquela época, eu achava que o mundo tinha acabado para mim, porque nunca tinha entrado num buraco tão profundo, mas eu aprendi que se eu estou no buraco, fui eu mesmo que cavei, né? E o primeiro ponto é parar de cavar, é parar de ficar insistindo no erro. Persistência e insistência são coisas diferentes, né? E aprendi que quando cair, vamos levantar rápido, né? Quando precisar recomeçar, vamos recomeçar rápido, né? Essa atitude faz toda a diferença na nossa vida. Tem gente que empreende, quebra, fracassa e fica aí alguns anos aí sem empreender e achando que o empreendedorismo não é mais a solução. Ou tem gente que faz uma sociedade, não dá certo e acha que a nova sociedade não é mais a solução, né? A gente não pode levar tudo a ferro e fogo e nem sempre. Talvez aquela sociedade não foi assertiva, aquele negócio não foi assertivo, aquele momento que eu estava não era o momento, eu não estava com a maturidade, o conhecimento, o comportamento e as competências adequadas naquele momento. Então, está tudo bem, sempre é tempo de recomeçar. Eu gosto de uma música que eu cresci ouvindo meu irmão mais velho cantar, que falava o seguinte, era uma música do Raul Seixas, que falava, tente e não diga que a vitória está perdida, que é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez, e mais outra, e quantas vezes for necessário, né? Existe um estudo, até uma pesquisa aí do Sebrae, que fala que um empreendedor de sucesso quebra em média 3,5 vezes. Eu quebrei 6 para dobrar a minha chance de ser bem-sucedido lá na frente, né? Então, faz parte. Claro que é doloroso, é ruim, ninguém tá entrando no negócio para quebrar ou para falhar, mas aconteceu. Não vamos chorar o leite derramado, que passado é passado.
E eu sempre fui uma pessoa que sempre conseguiu imprimir a minha melhor versão, a minha, não é a melhor versão do universo, do mundo, das outras pessoas, mas a minha melhor versão sempre no pior momento. Todas as vezes que eu quebrava, eu voltava muito mais forte, muito mais resiliente, muito mais preparado. Eu fiz uma entrevista com o Mário Yamazaki, árbitro do UFC, um grande amigo, e ele falava, nada supera um soco bem dado no queixo. É uma metáfora. Mas quando o lutador ele apanha e perde a luta, quando ele volta para a luta, ele volta muito mais preparado, porque ele entende que algo deu errado, que ele precisa treinar mais, ele precisa fazer alguma coisa diferente do que ele não fez, né? Então, uma pessoa de sucesso é aquela que consegue avançar mesmo em tempos de crise, em tempos de guerras que nascem os heróis, né? Eu lembro que eu fiz um curso de coach com o Brian Tracy. O Brian Tracy é considerado um dos maiores coaches do planeta, é um coach canadense, e ele treinava atletas de alta performance. E ele treinou um cara lá que ganhou 3 vezes no Ironman, que era aquela competição que acontece no Havaí. E ele perguntou, ele falou, mas o que você faz para vencer tantas vezes, né? Ele falou, muito simples, no meio do caminho as pessoas começam a sentir dores, né? E elas não conseguem trabalhar a sua mente. Então, ela se entrega pela a dor física. E eu aprendi a administrar minha mente, porque chega um determinado momento da nossa vida que a luta já não é mais com o corpo, a luta é com a mente, né? Então, nós vamos sentir cansaços físicos, mas talvez o cansaço seja mais mental, viver aquele caos, viver aquele inferno, aquela vida de escassez, né? Aquela vida de falta de recursos. E é nesse momento que a gente tem que começar a imprimir a nossa melhor versão. Como que eu saio dessa situação? Quando eu entrei no mercado imobiliário, quando eu entrei na área de lançamentos, que foi no final de 2013, eu lembro que ninguém queria pegar aqueles produtos que eram estoque, os produtos chamados de remanescente. Todo mundo enxergava osso. Eu comecei a enxergar filé mignon. Ou seja, porque numa onda que é uma onda perigosa e ruim, poucos surfistas querem surfar nessa onda. E outra visão que eu tive, que todo mundo estava empreendendo no estado de São Paulo. Eu fui para Tocantins, eu fui para Roraima, eu fui para Sergipe, eu fui para outros estados, né? Então, mais uma vez, isso é a estratégia do Oceano Azul. Vamos tentar enxergar outros oceanos, vamos tentar enxergar outras oportunidades, vamos sair do nosso quadrado, vamos parar porque a gente fica muito viciado, né? Por isso que as grandes empresas têm conselheiros, têm consultores, têm mentores externos, porque a gente acaba se viciando, né? A gente entra, vê as mesmas pessoas, os mesmos comportamentos, os mesmos objetos, e aquilo se cria um vício, né? Profissional, corporativo, que é ruim. A gente precisa ter uma visão externa e começar a olhar um pouco mais de cima, um pouco mais de longe, uma visão 360. Comece pelo micro. Eu sempre aprendi que eu escalei, eu morei 9 anos e meio no Japão e eu subi o Monte Fuji, tem 3.770 mil metros, íngreme, tem gente que morre lá, é muito frio, e eu não pensava chegar ao topo, eu pensava chegar ao próximo nível. Eu sempre pensei no micro, né? Eu quero fazer 1 milhão, beleza, eu ganho 10 mil reais, como que eu faço para ganhar 20? Como que eu faço para ganhar 50? E hoje tem a metodologia Scrum, que dentro do Scrum tem o Sprint, que a gente faz avaliação mais curta, né? Então, eu avalio, planejo a minha semana, né? Você tem um planejamento anual, ok, qual que é seu planejamento do semestre? Qual que é seu planejamento do trimestre? Qual que é seu planejamento mensal? Qual que é seu planejamento semanal? E aí começa a olhar para a semana. Você consegue realizar muito mais coisas. Além disso, você consegue ter um monitoramento mais a curto prazo, né? Eu uso uma ferramenta que aprendi no Japão, que está dentro do Lean Factor da Toyota, que é o PDCA. Vamos planejar, vamos executar, vamos controlar e vamos corrigir. Se eu faço isso semanalmente, e se eu crescer pelo menos 5% a semana, ou 1% que seja a semana, eu cresci 52% ao ano. Né? Então, se a gente entender, e se eu for usar ainda o crescimento sobre o crescimento, os juros compostos, eu vou crescer muito mais. Né? Então, a gente tem que começar a ter micro comportamentos, micro ações, micro metas, e existe um fator psicológico, e quando a gente realiza algo,
Tanto é que um americano lançou um livro que parece besta no primeiro momento, mas foi best-seller mundial. Olha, comece arrumando a sua cama. Qual que é a proposta disso? Quando você arruma a sua cama, você já começa com microtarefas e você já consegue se sentir realizado. Pô, eu já realizei a primeira tarefa do dia. Então, a gente precisa entender que o macro, sim, eu tenho que pensar grande, eu tenho que sonhar grande, mas eu também tenho que ter um planejamento a curto prazo, planejamento menor e começar a fatiar. Não se come um bolo inteiro colocando todo o bolo na boca. Corta a fatia. E mesmo a fatia do bolo, você não coloca a fatia inteira na boca. Você corta, você coloca uma colher e arranca mais um pedacinho. E é desse jeito que você consegue comer o bolo inteiro. Então, pequenos esforços diários, microações e microhábitos geram resultados extraordinários. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fará com isso. Apanhar, errar, fracassar, nós estamos vivendo um momento talvez nunca visto na história, né? Alguns chamam isso de terceira guerra, não a guerra, né? As guerras tradicionais, mas pô, é uma guerra diferenciada. Nós estamos falando de uma crise da saúde e uma crise econômica, e que ninguém ainda consegue prever o que vai acontecer daqui 30 dias e daqui 12 meses. Então, tem muita coisa incerta, né? O que importa é o seguinte, o que nós vamos fazer com isso? Agora é o momento do né? É reavaliar, replanejar, reagir, reconectar com pessoas que nós deixamos essas conexões perdidas, até pelo dia a dia da vida, repensar em tudo, né? Como que vai ser daqui para frente? Eu nunca trabalhei tanto, Janguê, como eu estou trabalhando agora na crise. Eu até vinha num ritmo um pouco menos acelerado. Agora mudou tudo. O planejamento que eu tinha feito para 2020 já não vai ser mais útil, talvez, né? Então, eu tive que remodelar, replanejar, reestruturar tudo, que está tudo bem. O que eu não posso é aceitar aquele destino e ficar também na zona de conforto ou ficar estagnado na inércia, ou travado, ou parado, sem ter reações, né? Um ponto que eu coloco no meu livro de maneira muito bem reforçada é qual é o seu ativador. Porque as pessoas falam, pô, Edgar, mas como que você se motiva novamente? Como que você consegue vencer uma crise? Né? O mercado imobiliário vem numa crise muito grande. Detalhe, eu entrei no final de 2013, eu não sei o que é surfar na onda boa ainda. Eu já entrei no auge da crise e ainda não entrei naquela onda boa no mercado que vende por osmose, que tira pedido. Então, eu tenho um ativador. Qual que é esse ativador? Aliás, eu tive vários ativadores ao longo da minha vida. Aos 9 anos de idade, eu não queria que minha mãe chorasse mais, porque só tinha feijão para colocar na mesa. Aos 12 anos de idade, olha que ativador interessante. Eu queria pertencer a uma tribo de amigos que andava com umas roupinhas de marca, minha mãe não tinha condição para me dar, e eu virei vendedor de coxinha, virei vendedor de porta em porta. Então, aos 12 anos, esse foi o meu ativador. Aos 17 anos, eu não queria mais trabalhar para ninguém, eu queria empreender, eu queria trabalhar para mim. Eu queria ser dono do meu nariz, do meu destino. Então, fui empreender aos 17 anos de idade. Aos 19 anos de idade, eu queria ter uma vida diferente, morar num país diferente, fui para um país de primeiro mundo. E, ao longo de toda a minha vida, eu estou com 41 anos de idade, tenho 24 anos de empreendedorismo, tenho 10 anos de experiência internacional morando fora e tenho 32 anos de trabalho. Eu tive ativadores diferentes na vida. Né? Objetivo e propósito, eu gosto de diferenciar o que é objetivo, o que é propósito. Em um determinado momento da minha vida foi ganhar dinheiro, né? E que estava tudo bem, nós queremos ganhar dinheiro também, mesmo porque o dinheiro é meio. Teve um momento que era liberdade, teve um momento que era realização, teve um momento hoje que é propósito, é poder contribuir, é fazer parte de uma mudança de alguém, né? Estou, inclusive, com um grande projeto agora que eu entrei com o Carlos Wizard. Nós estamos com um projeto também social muito forte que vai ser lançado semana que vem. Então, são fases diferentes que nós vamos vivendo. E aí eu pergunto no livro, e agora, né? Qual que é o seu ativador? O que faz você ativar um botão e deixar você motivado naquele momento que você está desmotivado? Que naquele momento que você está triste, que você está, sei lá, com alguma emoção negativa, como que faz você voltar a ter entusiasmo, voltar a ter energia, voltar a agir?
né? Cada um vai ter que descobrir qual é o seu ativador, né? E sem aquela ansiedade de querer mudar o mundo, sem aquela ansiedade de querer dominar tudo. Então, uma etapa por vez, mais uma vez, pedaço por pedaço, degrau por degrau. A gente não consegue escalar o Monte Fuji ou chegar ao topo de nenhuma montanha se não subir as fases e administrar essa subida de maneira muito bem planejada e estratégica, ok? E aí eu sempre falo aqui, acabei esquecendo, afinal, se não for por você, vai ser por quem? Porque tem gente que talvez tem, né, o altruísta, o cara que, de repente, ele prefere fazer mais pelos outros do que para ele, aí tem alguns outros que são mais egoístas, então tá tudo bem também, né? Mas se não for por você, vai ser por quem? E se não for agora, vai ser quando? Porque o procrastinador também sempre tem o 8º dia na sua agenda, né? O que é o 8º dia? Amanhã eu faço, amanhã eu termino, amanhã eu começo, sempre tem o amanhã, e aí não consegue realizar. E eu sempre falo que a gente tem algumas situações que nós podemos escolher em qual situação eu vou estar, em qual estado eu vou estar. Eu vou ser um cara, vou estar medroso, fracassado ou vencedor. O medroso é aquele que nunca tenta, né? O fracassado é aquele que nunca termina. Mas o vencedor é aquele cara que nunca desiste. É tentar mais uma vez. Tem um filme que eu gosto muito, que chama O Vendedor de Porta em Porta. Ele, inclusive, é uma história real. Ele entrou no Guinness Book, o Bill Porter era deficiente físico, e a história dele é incrível, porque ele batia numa porta, falava não, nem abria na segunda, na terceira, na quarta, na semana seguinte ele voltava, na outra semana também ele voltava, e ele fez isso a vida toda até que alguém abriu a porta. E eu coloquei no meu livro que não basta bater na porta, mas você tem que bater até abrir. Quantos nãos cabe no sim? Quantos nãos cabe no seu sim? Existe também um estudo feito na área de vendas. A minha empresa, o DNA dela é vendas, marketing, estratégia. Então, eu gosto muito desses 3 temas, que as vendas, mais de 60% das vendas acontece após a 6ª objeção. Está caro, não sei o que decido, deixa eu pensar, deixa eu conversar com a minha esposa, o concorrente é melhor. E tem muitos vendedores que, na primeira objeção, ele já desiste. Então, quando o cliente fala, está caro, ele fala, ok, ele vira as costas e vai embora. Ele não argumenta, ele não persiste, ele não tenta outra vez. Então, e o sucesso não é diferente. Ele empreende a primeira vez, recebe o primeiro não do mercado, do universo, não importa de quem, e ele desiste. Ele não continua, né? Então, o sucesso é muito mais simples do que imagina, mas ele é aquela que está até na capa do meu livro, né, na frase inicial, precisa estar disposto a pagar o preço. Né? O que é pagar o preço? De repente, é superar obstáculos, é ser mais persistente, é ser constante também. Né? Quanto tempo eu tenho aqui, galera? Já 30 minutos, 5 minutos para concluir. 5 minutos, estou ferrado. Hein? 10 minutos sem pergunta. Seja eternamente questionador. Eu uso uma ferramenta nos meus negócios, nas minhas estratégias, que eu aprendi na Toyota, que é a ferramenta FEMEA, que você analisa causa e efeito e para minimizar falhas, que eu faço a seguinte pergunta: e se não vender? E se o cliente não aparecer? E se o mercado entrar em crise novamente? E se o meu marketing não funcionar? E se os meus colaboradores não aparecer? E se eu não conseguir contratar bons colaboradores? Quando você começa a colocar o e se, você se torna um plano, você trabalha de maneira muito mais estratégica, você vai pensar numa segunda possibilidade, você vai ter um plano B, um plano C, um plano D, né? E as pessoas empreendem, ou as pessoas acabam entrando no negócio sempre pelo viés otimista. Ah, vai dar certo, ele faz aquela matemática de padeiro, né? Se eu vender R$1.000 para 1.000 pessoas, eu vou fazer 1 milhão. Ah, se eu atender 10 mil pessoas aqui, eu fico multimilionário. E não é por aí. Não é essa conta. A gente sabe que não é essa conta, né? Na Disney tem uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica do sonhador, do realista e do crítico. Então, toda empresa precisa ter um sonhador, show, mas toda empresa precisa ter um realista e toda empresa precisa ter um crítico.
E aí, lá, esse processo ele é cíclico, ele é uma espécie de um PDCA também, e aí, depois que passou por várias vezes por todas essas etapas, aí sim, esse projeto está consolidado, e aí ele vai para o mercado. Ok? Bom, eu acho que eu não vou conseguir aqui falar tudo, eu vou abrir aqui para perguntas, mas eu vou deixar no site aqui que nós temos um e-book, o Janguier, que ele tem 165 páginas do meu livro. Aí eu vou entregar para a galera, é só entrar lá, acaixapretadosucesso.com.br, é só entrar lá e fazer o download, ok?